Obrigado, Senhor. Nitai Gora Premanande Hari Haribo. Lendo do Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 17, o Senhor viaja para Vrindavana, verso 222. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadipa Shandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Katanka Durgama Vaneyanga Shaptahaila Bhattacharya Kulekari Prabhure Shustakaila. Enquanto o Senhor rolava pelo chão, espinhos pontiagudos maltrataram seu corpo. Tomando-o ao colo, Balabhadra Bhattacharya apaziguou-o. Krishna Veshe Prabhura Premi Gara Mana Bulbul Kari Yuti Karena Nartana. A mente de Shri Chaitanya Mahaprabhu vagou em amor estático por Krishna. Ele levantou-se de imediato e disse: cantai, cantai, após o que ele mesmo pôs-se a dançar. Bhattacharya Seivi pra Krishnanam Magaya Nachite Nachite Pate Prabhu Chalijaya. Ao receberem esta ordem do Senhor, tanto Balabhadra Bhattacharya quanto o Brahmana puseram-se a cantar o santo nome de Krishna. Então, o Senhor, dançando incontidamente, prosseguiu ao longo do caminho. Prabhura Prema Vesha Deki Brahmana Vishmita Prabhura Rakshalagi Viprahaila Chintita. O Brahmana ficou admirado ao ver os sintomas de amor estático manifestos em Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então desejou com toda a veemência dar proteção ao Senhor. Nilachali Chilayaiche Prema Veshamana Vrindavana Yaite Pateraila Shataguna. Em Jagannatha Puri, a mente de Shri Chaitanya Mahaprabhu estava absorta em amor estático. Porém, ao seguir pela estrada que o levaria rumo a Vrindavana, aquele amor centuplicou. Sahasra Guna Prema Bade Maturadara Shani Laksha Guna Prema Bade Brahmane Brahmena Jabidvane. O amor estático do Senhor cresceu 1000 vezes mais quando ele visitou Mathura, mas tal amor aumentou 100.000 vezes quando ele vagou pelas florestas de Vrindavana. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya Shila Krishnadas Kaviraja Goswami Ki Jaya Shila Prabhupada Ki Jaya. Lendo do Srimad Bhagavatam
canto 10º, capítulo 5, versos 15 e 16. O encontro de Nanda Maharaja e Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nando Mahamanastebhyo, Nando Mahamanastebhyo, Vasalankara Godhanam, Vasalankara Godhanam, Sutta Magadhavandibhyo, Sutta Magadhavandibhyo, Janye Vidyopadivina, Janye Vidyopadivina. Nando Mahamanastebhyo, Vasalankara Godhanam, Sutta Magadhavandibhyo, Janye Vidyopadivina. Agora o verso 16. Tai kamaira dinatma jathochitam pujayat Vishnu aradhanarthabhya Swaputrasyodayayacha. Tradução, vamos repetir, por favor. A magnânima personalidade Maharajananda, a magnânima personalidade Maharajananda, deu roupas, adornos, e vacas em caridade, aos vaqueiros, para agradar ao Senhor Vishnu, E com isto, ele melhorou em todos os sentidos, a condição de seu próprio filho, Ele fez caridade aos sutas, magadas, e vandis, e aos homens de todas as outras profissões, de acordo com seu grau de educação, e satisfez o desejo de todos, Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Embora tenha virado moda falar de Daridra Narayana, as palavras Vishnu Aradhanarthabhya não significam que as pessoas a quem Nanda Maharaja satisfez nessa grande cerimônia eram Vishnu. Eles não eram Daridra, tampouco eram Narayana. Nem eram pobres, nem eram Krishna, Narayana. Ao contrário, eram devotos de Narayana. E através de suas qualificações educacionais, eram capazes de satisfazer Narayana. Logo, satisfazê-los era uma maneira indireta de satisfazer o Senhor Vishnu. Madbhakta Pujabhyadika
Bhagavatam 11, 19, 21. O Senhor disse: adorar meus devotos é melhor do que adorar-me diretamente. Aí, o sistema Varnashram presta-se inteiramente a Vishnu Aradhana, adoração ao Senhor Vishnu. Varnashram Macharavata Purusena Parapuman Vishnu Aradhyate. Vishnu Purana 389. A meta última da vida consiste em a pessoa satisfazer o Senhor Vishnu, o Senhor Supremo. O homem civilizado ou o materialista, entretanto, aliás, o homem incivilizado ou o materialista, entretanto, não conhecem essa meta da vida. Nate vidu satagati Vishnu. Bhagavatam 7, 5, 31. Nosso verdadeiro interesse próprio consiste em satisfazer o Senhor Vishnu. Deixar de satisfazer o Senhor Vishnu para tentar ser feliz através de medidas materiais, Bahirartha Manina, não é o caminho que traz felicidade. Porque Vishnu é a raiz de tudo. Se Vishnu está satisfeito, todos ficam satisfeitos, em particular, os filhos e membros familiares de alguém tornam-se felizes em todos os aspectos. Nanda Maharaja cuidava em que seu filho recém-nascido fosse feliz. Era isto o que ele tinha em mente. Portanto, ele quis satisfazer o Senhor Vishnu. E para satisfazer o Senhor Vishnu, era necessário satisfazer seus devotos, tais como os brahmanas eruditos, os magadas e os sutas. Logo, de maneira indireta, em última análise, era ao Senhor Vishnu que se deveria satisfazer. Narayanam namaskritya naram chaiva narottaman devim saraswati vyasam tato jayam udiraye. Shri Chaitanya manobhistam istapitam jena bhutale swayam rupakadat mahyam dadati swapadantikam. Rei Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu, Jagat Pate, Gopesha, Gopika Canta, Radha Canta, Namostute. Nando Mahamanaste Bhyo, Vaswalankara Godhanam, Sutta Magadhavan Dibhyo, Janye Vidyopajivina. Taishtahi Kamaira Dinatma Jatoti Tamma Pujayat Vishnur Aradhanarthaya Vishnur Aradhanarthaya Swaputra Syodayaya Cha. A magnânima personalidade Maharaja Nanda deu roupas, adornos e vacas em caridade aos vaqueiros para agradar ao Senhor Vishnu. E com isto, ele melhorou em todos os sentidos a condição de seu próprio filho. Ele fez caridade aos sutas, magadas, vandis e aos homens de todas as outras profissões, de acordo com seu grau de educação.
e satisfez o desejo de todos. Aqui nós estamos ouvindo o exemplo típico de compreensão de quem tem amor por Deus. Quem ama a Krishna, quem tem amor por Deus, ama todas as entidades vivas, ama todas as criaturas. Quem ama o Criador, ama a criação. E aqui bem adequadamente, Srila Prabhupada falou, os homens incivilizados, incultos, né? O homem moderno pode ter muita educação material, mas é inculto. Não conhece nada disso, não sabe disso. Inculto. Um homem sem conhecimento. Materialista. Não conhece a meta da vida, que é adorar Krishna, amar Krishna. Logo, tudo que eles fazem é um desastre. É um erro atrás do outro. Puxa, Prabhu, mas então está tudo errado? Tá. Obviamente que está tudo errado. Né? Nós seríamos muito levianos se aceitássemos, por exemplo, que alguém discorresse sobre uma árvore, analisando-a a partir da terra, a partir do tronco, onde começa o tronco, os ramos, as folhas, as flores, os frutos. É assim que a ciência material analisa tudo. É assim que os materialistas acham que são eruditos, que têm conhecimento. É assim que todos Andenaiva Nyamana Jatanda são cegos que guiam cegos, como fala esse verso do Katha Upanishad. Essa instrução foi uma instrução que Narada Muni deu para os pratitas. O Srimad Bhagavatam, 4º canto, capítulo 31, verso 14. Ele fala sobre a mula, a raiz. A mula, a raiz da árvore, a árvore da vida. Deus. Deus é a árvore da vida. Satisfazer a raiz da árvore da vida é satisfazer a árvore inteira. Entender a raiz da árvore da vida é entender a árvore inteira. Isso é conhecimento. Essa sabedoria leva à perfeição da ação. Dessa maneira, alguém vai agir corretamente. Sem esse conhecimento, é impossível. É impossível. Então, se nós aceitarmos que a árvore começa a partir da terra, então somos tolos, incultos, incivilizados. Por que não? A árvore começa na raiz, mula. Então, Narada Muni falou, yato, taro, yata. Yata, taro, mula, nishetyanena, triptyanti. Taiskanda, Budjo, Pachaka, Pranopaharat, Chatendriyanam, Tataiva, Sarvahanamatyutedia. Esse verso aí esclarece tudo. Esse verso deixa bem claro como que é impossível alguém amar qualquer coisa se ele não tem amor por Deus. Deixa bem claro como é impossível ele entender qualquer coisa se ele não está Vedaishya Sarvairaham Eva Vedyo, entendendo o que tem que ser entendido, a verdade absoluta. Porque esse verso fala assim, que quando alguém rega a raiz da planta, a raiz da árvore, automaticamente é decorrência natural. O tronco fica saudável, fica satisfeito. Os ramos, os ramalhetes, as folhas, as flores, os frutos, tudo mais.
Assim como quando alguém, assim como quando alguém coloca alimento no estômago, os sentidos ficam vivificados, os membros do corpo todos fortalecidos. Assim mesmo, quando alguém adora a raiz de tudo que é Deus, através do serviço devocional, quando alguém adora Krishna, executando o serviço devocional, os semideuses que são mantenedores de tudo ficam satisfeitos, tudo mais fica satisfeito, todos ficam satisfeitos. Quem ama a Deus pode amar as criaturas e a criação, pode ser realmente um bem-querente de todos, Suridam Savadehinam, Suridam Savabhutanam. Mas quem não tem amor por Deus é um farsante. Esse amor ou é ignorância ou é mero sentimentalismo barato. Mero sentimentalismo barato. E aí nós vemos, logicamente, nesse mundo material, existem sempre os diferentes graus de importância para tudo. No sentido material, por isso que existe o Varnashram. Por isso que existe o Varnashram. De acordo com o Varnashram, que é uma organização material para a sociedade humana e para a busca do conhecimento espiritual, para a realização da verdade absoluta, o Shudra é inferior ao Vaishya, o Vaishya é inferior ao Kshatriya, o Kshatriya é inferior ao Brahmana. Assim mesmo, existe uma escala. Nós não podemos achar que uma formiga insignificante tem o mesmo valor, tão grave matar uma formiga insignificante, quanto matar uma vaca, porque não é a mesma coisa. Quanto matar um Brahmana, porque não é a mesma coisa. Mas, em última instância, é a mesma coisa, no sentido que todos são almas espirituais, partes integrantes de Krishna. Partes fragmentárias, eternos servos de Krishna. Todas são. Todas as entidades vivas são energias devocionais da pessoa suprema. Então, nesse sentido, todos são iguais. É a tinta Beda. Tátua. É uma verdade que é simultaneamente igual e diferente. E só com essa compreensão nós vamos entender tudo. Espiritualmente, todos são iguais. Materialmente, estamos em diferentes escalas materiais, em corpos materiais. E de acordo com sua posição e seus diferentes corpos, há diferentes importâncias materiais. Mas uma pessoa que é um vidente da verdade, que entende as coisas como elas são, que é um verdadeiro jardineiro, ele conhece a raiz da planta, da árvore da vida. Ele não analisa a árvore a partir da terra, não, ele vai na mula, na raiz. Uma pessoa assim, ele sabe muito bem que realmente, assim como materialmente existem diferentes escalas, a adoração a um Brahmana é muito mais elevada que a adoração a uma pessoa comum qualquer. E a adoração a um Vaishnava é a adoração mais elevada que existe. E a adoração a um Vaishnava puro, é o suprassumo do acerto na vida do adorador. Então, isso também é corroborado no Padma Purana, onde o Sr. Shiva falou para Bhavani, Durga Devi, Aradanana Sarvesham, Vishnu Aradanam Param, Tasmat Parataram Devi, Tadyanam Samarchanam. Devi, a adoração a Vishnu é realmente a melhor, a mais elevada. Mas existe uma adoração que é ainda mais elevada, que é a adoração ao devoto de Vishnu, ao servo de Krishna, ao devoto puro de Krishna. Então, estamos aprendendo que tudo não é um.
Mas a compreensão tem que ser una com Deus. Una com as Escrituras. Una com o ponto de vista de quem compreende a verdade absoluta, dos acharyas. Então nós estamos ouvindo Vaishnavanandjata Shambhu, o maior dos Vaishnavas, falando para a esposa dele, Durga Devi. Realmente a adoração a Vishnu, tudo deve estar à disposição de Vishnu, para que satisfaçamos Vishnu. Mas, se nós satisfazemos aqueles que satisfazem Vishnu, Vishnu fica ainda mais satisfeito com a gente. Então, se nós queremos agradar Krishna, olha a melhor maneira de agradar Krishna: adorar o devoto de Krishna. Servir ao devoto de Krishna, presentear ao devoto de Krishna. Dedicar a vida ao devoto de Krishna. Madbhakta puja bhyadika. Adorar meus devotos é melhor do que adorar-me diretamente. Aliás, também Krishna falou isso no Adi Purana para Arjuna. Ninguém vai ao Pai senão por mim, falou Jesus Cristo, fala a Bíblia. Ninguém vai ao Senhor Supremo se não for levado por um devoto puro do Senhor Supremo, por uma alma liberada. Então veja a importância de compreender as coisas como elas são, adorar todos, respeitar a todos de verdade, mas conhecendo o grau de importância de cada um e quem é mais e quem é menos, e em última instância aprender a agir corretamente, como estamos vendo aqui o exemplo de Nanda Maharaja, fazendo tudo corretamente. Vejam a importância. Então, nesse verso do Adi Purana, Krishna falou para Arjuna: Jeme Bhakta Jana Parta, Na me Bhaktas Chate Jana, Ma Bhaktanan, Jame Bhaktas, Tame Jeme Bhakta Tamo Mataha, Tame Bhakta Tamo Mataha, Tame Bhakta Tama Mataha. Então Krishna falou: Jeme Bhakta Jana Parta, o Arjuna, o filho de Prita, né? Aqueles que me adoram diretamente, que se julgam meus devotos diretos, são diretamente meus devotos, aqueles que são diretamente meus devotos, Name Bhakta Chejana, não são realmente meus devotos. Mas aqueles que adoram os meus servos, aquele que é servo do meu servo, esse sim realmente é meu devoto. Então nós temos que compreender esse funcionamento de tudo. Tudo é importante? Tudo é importante. Tudo tem seu valor? Tudo tem seu valor. Mas nós temos que aprender a respeitar a todos, a amar a todos, entendendo, antes de mais nada, a raiz de tudo e de todos. Yatataror mula nishetyanena. Nós temos que regar a raiz, nós temos que adorar a Krishna. Aí a nossa adoração às criaturas e à criação não será uma farsa, será realmente verdadeira. E nós temos que buscar satisfazer Krishna. Mas Krishna mesmo fala: ninguém vai me satisfazer mais do que satisfazendo o meu devoto. Então, que coisa mais clara do que essa? Jeme Bhakta Jana Parta Name Bhaktas.
Chatejana, Bhaktanan Chaji Bhakta, Teme Bhakta Tamo Mataha. Se alguém acha que é assim com Krishna, está adorando Krishna, ama Krishna, mas não ama e serve o seu representante fidedigno, autêntico, o seu devoto, ele não é realmente um adorador de Krishna, ele não tem realmente amor por Krishna. Agora, se ele dedica, como expliquei, o Sr. Shiva falando para Durga Devi, até mais do que glorificação, adoração a Krishna, ao servo de Krishna, ao devoto puro de Krishna, essa é a adoração mais elevada e é a que mais satisfaz Krishna. Madbhakta puja byadika. Adorar meus devotos é melhor do que adorar-me diretamente. Quando que nós vamos entender isso? Se entendermos isso, não vamos mais errar, vamos só acertar. Aradanana Sarvesham, Vishnu Aradanam Param Tasmat Parataram Devitadyanam Samarchanam. Essa é a maior das adorações, adorar o devoto de Krishna, o representante de Krishna. Isso satisfaz mais Krishna do que adorar a ele próprio. E aqui, Nanda Maharaj é o pai de Krishna, ele queria o bem do filho dele. Por isso ele adorou Vishnu, através da caridade aos devotos de Vishnu. Porque Nanda Maharaj, ele fica tão, assim, passado pela ação de Yogamaya, por excesso de amor pelo seu filho, ele e mãe Yashoda, que eles não imaginam que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Os dois não imaginam isso. Então eles satisfazem os servos de Narayana para que a sua família seja abençoada, para que seu filho tenha boa fortuna, seja abençoado. E assim, gente, se nós queremos o bem de nossos próprios filhos, de nossos familiares, se nós queremos o bem de nossos parentes, nós temos que adorar Krishna. Mas nós só podemos adorar Krishna servindo os representantes de Krishna, antes de mais nada, e servindo a todas as entidades vivas e respeitando e sendo um bem-querente de todas as entidades vivas. Isso é filosofia, o resto é tudo furado, não tem verdade aí. Por isso que Prabhupada muito diretamente falou aqui, o homem civilizado ou materialista não conhece a meta da vida. Na te vidu sarta gatim e Vishnu. Ele não sabe que o verdadeiro interesse de si próprio é satisfazer Krishna. E as diferentes maneiras de satisfazer Krishna, até a maneira que mais satisfaz, que é adorando o seu representante. Eles não sabem de nada disso. Coitados, né? Tão educados materialmente, tão qualificados materialmente, tantos títulos, tantas formações materiais, mas ignorantes, cegos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada que Jai Jaya. Momento.